Caio, eu peço que você continue com a gente aqui, porque a gente vai conversar agora com o advogado do PT, Ângelo Ferraro. Ele vai se conectar agora, mas eu pediria, do Petrelli, por favor, nosso diretor de TV, que o Caio fizesse a primeira pergunta, já que foi ele que trouxe essa informação tão importante dessa investigação que vai ser aberta pela Justiça Eleitoral nessa acusação feita pelo PT. Caio, por favor, a primeira pergunta é sua. Vamos lá, doutor Ângelo, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. E obrigado, Márcio, pela gentileza também. Doutor, eu vou pelo aspecto político. A gente já tratou um pouco aqui do que consta, né, dessas ações, mas qual a chance, de fato, na sua percepção, do Tribunal Superior Eleitoral considerar lá na frente, o ano que vem, ou no outro ano também, considerar Jair Bolsonaro inelegível? Primeiramente, boa noite, Caio, boa noite, Márcio. Acho que a pergunta é bem oportuna, né? Até agradeço. E, na verdade, Caio, a chance de uma ação, seja ela qual for, prosperar, depende muito do seu conjunto probatório. Nesse caso, nós temos a segurança de um farto conjunto probatório. A gente fez uma análise muito detalhada, muito cuidadosa de todas as falas pré, durante e pós-eleição. Conseguimos amealhar aí uma quantidade robusta, né? Que indicam realmente uma intenção e até um dolo de fraudar o sistema eleitoral por meio de uma orquestração que engloba também outros atores e que tinham o objetivo, claro, de tumultuar o processo eleitoral e incutir na mente dos eleitores uma ideia de fraude que nunca existiu. Agora, doutor Ângelo, só para a gente entender e ficar bem claro, na própria ação contra o presidente, na primeira ação, há um reconhecimento de que muitas das medidas foram tomadas a favor dos cidadãos brasileiros. Isso já não tiraria o mérito desse pedido de inelegibilidade contra o presidente? Obrigado, Márcio, pela pergunta. São duas situações distintas, né? Uma é uma ação que se refere aos ataques ao sistema eleitoral como um todo, e a outra que são os pacotes econômicos que foram feitos ali durante o período eleitoral para tentar captar ali um eleitor que já não era dele por meio de benefícios e em tese, bondades que nunca também tiveram sustentação. Nesse caso específico, a gente não ataca o mérito dos benefícios sociais e nem a importância dele para um país tão pobre e desigual como o nosso. O que nós atacamos é a forma e o critério que foi utilizado durante esse período, né, crítico, com uma legislação bastante específica que veda esse tipo de ação do executivo, de praticar praticamente uma compra de votos à luz do processo eleitoral e sem um respaldo legal específico. Então, só para deixar claro, a importância desses pacotes são reconhecidas, inclusive na ação. A própria PEC, né, que está sendo discutida, demonstra a preocupação do governo eleito com essas medidas econômicas e sociais, mas a forma como foi feita e os critérios que foram utilizados é muito nítida, assim, a intenção de uma utilização indevida para a captação de sufrágio. Caio. Doutor, no limite, a inelegibilidade seria, vamos dizer, a punição máxima, mas haveria um meio do caminho, ou um meio termo, ou uma pena um pouco mais branda, caso, claro, o Tribunal Superior Eleitoral considere as ações legítimas e as aprovem, né, e as considerem válidas? Não, a própria consequência daquilo que a gente argumentou, Caio, e a robustez do material que a gente elencou, a gente não pediu nenhuma medida intermediária, nem seria possível. Então, o objetivo final, obviamente, após os prazos de contraditório, ampla defesa que ele terá, né, e a coligação como um todo terá, que definirão o curso dessa ação. Agora, mas, enfim, em síntese, não.
não tem outra medida que nós tenhamos pedido. Desculpa, doutor Ângelo, quase cortei o senhor. E desculpa se eu estou... É só para entender melhor, eu não quero ser aqui o advogado do diabo, mas a acusação fala, o texto fala que os envolvidos tinham o intuito de se promover na campanha eleitoral, especialmente nos pacotes de benesses. Mas eu pergunto, não vale também para quem votou a favor de medidas na Câmara e no Senado? Por exemplo, quando foi aprovada aquela PEC que criou o Vale Caminhoneiro, Vale Gás, Vale Taxista, criada, desenhada pelo governo Bolsonaro, mas aprovada por parlamentares do Senado e da Câmara, esses também não se beneficiaram eleitoralmente aprovando essa PEC? Mas nós não estamos discutindo a PEC. É isso que precisa também ficar bastante claro. Foram algumas medidas incidentais no curso do processo que tinham como pano de fundo esses benefícios, mas não diretamente o Auxílio Brasil. E, obviamente, a bancada do PT votou a favor. Mas os critérios que foram utilizados, a mudança de prazo, a mudança do prazo de parcelamento, todas essas questões que efetivamente direcionaram para um determinado turno, por exemplo, algumas medidas mais intensas é que nós estamos questionando. A PEC é perfeitamente defensável pelo partido e de forma alguma nós estamos atacando ela. Foram critérios, né, e pacotes ali via decreto, que é objeto da AGE. Nós conversamos com o advogado do PT, Ângelo Ferraro. Muito obrigado pela sua presença com a gente aqui no CNN Prime Time. Obrigado a você também, Caio. Boa noite, doutor Ângelo. Sou eu quem agradeço. Obrigado.